Muito bem, hoje temos um grande clássico, os Corinthians e São Paulo, os dois estão tremendo, digo, as duas torcidas. Bruno Prado. Olá, Joseval, bom dia a você, bom dia ouvinte da Jovem Pan. Hoje, pela primeira vez na história, um Corinthians e São Paulo pela Copa Libertadores da América. Nunca aconteceu esse confronto na principal competição sul-americana e é o grande jogo do ano de 2015 até aqui no futebol brasileiro. O Corinthians sem o Paulo Guerreiro, o São Paulo sem o Alexandre Pato, que é jogador do Corinthians ainda. Então, um grande jogo hoje, que também, durante a semana, foi alvo de uma polêmica em relação a torcidas, né? A torcida visitante do São Paulo, ela vai ao jogo de ônibus, ontem foi definido, pago pelo São Paulo também, né? O São Paulo vai bancar o ônibus fretado para o seu torcedor organizado. Inclusive, ontem aconteceu uma cena bem estranha, né? No meio de uma entrevista, o presidente Carlos Miguel Aidar atendeu o telefone e era um torcedor organizado do São Paulo acertando esse negócio da passagem. E ele atendeu, né? E ele mal falou alô, ele já estava anunciando a liberação dos ônibus, não foi isso? Eu vi a cena. Foi, no meio de todos os repórteres, ele atendeu o telefone já íntimo, você... Parece que já sabia o que ia ser pedido, né? Assim, eu queria saber se um torcedor comum do São Paulo, se ele por acaso tiver a sorte de conseguir um ingresso para um jogo como visitante, que é raríssimo, se ele ligar lá pro presidente, ele tem transporte garantido, será? Será que o presidente ajuda ele aí pro jogo? Como é que faz? Depois, eles dizem que não tem ligação entre o clube e as torcidas organizadas, as diretorias e tal. Isso é uma farsa, inclusive porque essas torcidas organizadas influenciam nas eleições dos clubes e tal, né? Agora, e é um absurdo, quer dizer, tudo isso que nós vamos assistir hoje. Quer dizer, você desenha um cenário de guerra, parece um jogo de guerra, a movimentação das tropas, as tropas são as torcidas organizadas, e num estádio que tem um perfil de estádio europeu, mas que tem torcida não europeia. Aí é que é o problema. A torcida é tupiniquim no estádio europeu. Quer dizer, a possibilidade, por exemplo, se o São Paulo ganha de 1-0, nós já vimos como o que a torcida do Corinthians fez no jogo contra o River Plate no Pacaembu, né? Que quase destruiu o Pacaembu. Imagina o que pode ocorrer é o primeiro jogo, tudo bem, ainda tem muita história no grupo, mas já vai criar um sério incidente. Vamos dizer que, hipoteticamente, o São Paulo goleie. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas Qual vai é ser o pouco comportamento? provável, viu, professor? É pouco difícil. provável, né? Eu acho que vai dar um 7-1 aí pro Corinthians. Eu acho que o São Paulo é favorito, não é porque eu sou santista, longe disso, mas eu acho, e tem uma certa resistência em relação ao Corinthians, mas o Guerreiro não vai ter pênalti. O Guerreiro não jogando não tem pênalti. Então já é que a 18ª regra do futebol é não podem tocar no Guerreiro, né? Agora criaram tal. No último jogo deram 2 pênaltis pro Corinthians que realmente não aconteceram. Então a tendência, eu acho que o São Paulo 1-0, se fosse só falar um palpite, gol do Ganso. É um mero palpite. Miller, me ajuda aqui. A gente tá em minoria aqui. Miller totalmente imparcial. Mas hoje... Qual o seu palpite, Miller, para o jogo de hoje? Sinceramente, eu acho que vai haver um empate hoje. Isso, tá pra baixo hoje, que isso, tá agorando, o próprio corintiano agorando o time, que isso. Vai ser uma vitória cachapante. Eu respeito a opinião do Miller, porque ele já foi narrador esportivo. Perto do Joseval, eu não posso dizer isso, não. E ontem, outro time brasileiro estreou na Libertadores, que foi o Internacional, e estreou com derrota. Jogou na Bolívia, perdeu 3-1 lá em La Paz para o Strongest. Não começou bem o Inter. Em La Paz todo mundo perde. Perde, todo mundo se complica. Eu não consegui andar. É complicado. Imagine correr 90 minutos. Né? E hoje tem o Atlético Mineiro também. Contra o Colo-Colo no Chile. Agora, se perder, Chile, não vai falar, é mais baixo. Agora não vamos falar da altitude, porque é engraçado. Antigamente, com altitude e tudo, os times brasileiros não perdiam na Bolívia, né? É incrível, virou moda. Virou moda. Ou seja, já foi lá, professor? Não, nunca fui. Deve ser terrível, mas... O João Saldanha entrou com um balão de oxigênio no avião. Na mão. Não é pesado. Deve ser. Tem muitos jogadores. Eu irradiei o jogo com uma dor de cabeça. Parecia que você tinha tomado um porre de cinzano. Doía, latejava a nuca. Que meu cinzano, Deus. Rabo de galo? Era rabo de galo? Rabo de galo.
Muito bem. Não é fácil não, viu, Bruno? É duro, deve ser complicado correr na altitude. Bruno, qual é o seu palpite para o jogo de hoje entre Corinthians e São Paulo? Hoje eu acho que o Corinthians tem um pequeno favoritismo. Por jogar em casa, começou o ano melhor do que o São Paulo. E lá em Itaquera, o Corinthians só perdeu na estreia, depois não perdeu mais. Então hoje 1-0 pro Corinthians. Ouviu, professor Vila? Falou o homem que sabe. Vamos ver amanhã. Bruno, um abraço. Abraço. 8h15. Repita. 8h15.